Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. E agora eu quero falar com você, batendo um papo aqui sobre uma lei muito importante para a nossa vida e nós não queremos, às vezes, passar por esse processo, porém, ele é a única forma de nós termos sucesso, é passando por um processo. E é dessa lei que eu quero falar com você agora, a lei do processo. Eu vi um dia um comentário de alguém que disse algo muito interessante, é que a água, transformar a água em vinho, ela é um milagre, mas transformar a uva em vinho é apenas um processo. Transformar a azeitona em azeite é apenas um processo. Muitas das vezes nós não queremos passar por esse processo, mas é o processo que nos dá a aprovação. Eu não sei se você sabe bem, mas a palavra tentação, ela é a origem, né, dos romanos. Como que ele surgiu a palavra tentação? É que quando ia fabricar a espada, eles pegavam a barra de ferro, né? Depois de ter preparado, pegavam a barra de ferro, passavam ela no fogo. Quando ela estava muito vermelha, já assim quase que transparente, quase que ao ponto de começar a derreter, muito vermelha mesmo, e olhava para ela e dava para ver os pontos fracos. Então ele começava a bater para que o ponto fraco mistura com o forte, até que fica uniforme, totalmente forte. Esse processo batia nela quando ela escurecia, não dava para ver mais o processo, então colocava ela em uma água fria, água natural, né? Então ela ficava totalmente escura, voltava para o fogo novamente. Quando chegava no fogo, ele estava vermelho, levava ele, batia, depois a água. Fazia esse processo. Esse processo chamava-se tentação, testado para ver se suportaria as pancadas. Algumas no meio desse processo, ela rachava, então ela era jogado lá no meio dos ferros para depois ser derretido e feito novamente a barra de ferro que ia fazer a espada. Mas muitas suportavam. Depois de tudo pronto, certinho, batido na quantidade, na espessura, no tamanho, feito tudo do jeito que o ferreiro gostaria, então agora ele pegava uma lima e começava a arrancar todas as arestas e tudo mais aquilo que estava em excesso. Quando ele terminava tudo isso, fogo novamente, para quê? Para fazer uma coisa chamada temperamento, para temperar, processo de temperamento. Para saber, depois de tudo feito, aí vinha e afiava ela de novo. Depois daqui a pouco ia arrumar o cabo, tudo certinho, depois o lustre, e no final de tudo, alguém tinha que assinar aquela espada, a marca daquela espada, para depois ela ir para a guerra. Quando ela estivesse na guerra, se ela partisse, se ela quebrasse na pancada, ia se responsabilizar quem era o fabricante. Só que as espadas dos romanos eram tão boa, tão afiada, e dificilmente isso acontecia. Por quê? Porque aquela espada, ela aguentou um processo, ela passou por um processo. A maioria das pessoas querem desistir no meio do caminho, porque o processo que elas passam, muitas vezes, é muito doído. O processo que elas passam, às vezes, é muito complicado. A Bíblia vai dizer que Davi passou por um processo terrível, de enfrentar urso, enfrentar leão e depois enfrentar um gigante chamado Golias. Esse processo todo que Davi estava passando, estava treinando ele para ir para o rei, para ser rei. Agora, olha que interessante, o inimigo mais difícil que Davi enfrentou não foi o leão, não foi o urso, não foi o gigante. O inimigo mais terrível que ele encontrou chama-se Saul. Esse sim, enquanto se o leão corresse, Davi o perseguia, se o urso saísse, Davi o perseguia, e a Bíblia diz que Davi correu ao encontro de Golias, mas o inimigo que mais Davi correu e temeu e corria de um lado para o outro era Saul. Mas ele não temeu porque ele tinha medo, ele temeu porque ele era ungido de Deus. Deus o tinha ungido e ele não podia tocar na vida de Saul. E com isso, ele preferiu fugir o tempo todo. Ele teve várias oportunidades de matar Saul, várias. Mas ele não quis ter a oportunidade quando estava
na caverna e também oportunidade quando estava dentro da tenda. Olha que interessante. Ele não quis fazer nada contra Saul, porque ele disse, não posso tocar no ungido de Deus. Por mais que Saul estava fora do propósito de Deus, quem tinha ungido era o Senhor. E Davi respeitava essa unção. Então tem um processo para passar para você ser próspero, para você se enriquecer. A prosperidade vem na tua vida quando você respeita esse processo. Está passando luta? Está passando dificuldade? Entenda, está num processo. Quando você terminar toda essa luta, quando você terminar toda essa batalha, você vai terminar do outro lado muito mais forte e muito melhor do que aquilo que você quando começou. Então se prepare, sorria, se alegra, mas se for necessário chora, grita, mas não se desespere, porque tudo isso que você está passando é apenas um processo, e para ser próspero tem que suportar o processo. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Até o próximo vídeo.